Olá, graça e paz, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para batermos um papo, conversarmos e refletirmos sobre este livro que nós temos falado já algumas terças-feiras, Onde está Deus quando as coisas vão mal? Uma obra prática para a nossa vida cristã, para o dia a dia onde todos nós lidamos constantemente com sofrimento, com questões difíceis da vida. Você que ainda não assistiu os vídeos desta série, assim nós estamos chamando, volte aí no nosso canal do YouTube, no canal do Facebook, onde nós temos compartilhado estes vídeos. É importante que todos acompanhem vídeo a vídeo, né? Nós estamos tratando parte a parte dessa obra para que você entenda o todo, né? Eu tenho buscado fazer um exercício aqui de em cada vídeo ter um começo, um desenvolvimento e um fim, uma consideração, uma conclusão e aplicações práticas, além das que o livro já traz. Mas é importante que você que está interessado, que quer aprender e quer saber se posicionar quando as pessoas lhe confrontarem quanto quanto às questões difíceis da vida e quanto às questões da nossa fé, para você que quer fortalecer a sua fé e cada vez mais ter uma convicção, uma certeza de que nós estamos no caminho certo, a nossa fé não é em vão. Então eu convido que você assista a todos esses vídeos e se fortaleça aonde você estiver, tá certo? Vale a pena, eu vou ter que fazer isso em todos os vídeos, fazer um breve resumo do que a gente tratou em algumas palavras no vídeo anterior, no capítulo anterior, porque o autor ele vai costurando aqui tópico a tópico. Eu falei anteriormente que não tem capítulo, não é dividido por capítulos, mas tópicos onde ele vai buscando amarrar. Inclusive, vocês vão perceber que hoje nós vamos falar diversos tópicos dentro de uma mesma ideia. Ele só dividiu aqui para poder ficar mais fácil assunto por assunto, mas tem um fechamento da ideia. Né? Então é importante que todos acompanhem, tá certo? Sem mais explicações, nós vamos começar a nossa reflexão a partir do pressuposto do que falamos na semana passada. No último vídeo que nós gravamos, eu busquei expor aqui a ideia do autor, que diante das fragilidades humanas, diante do sofrimento humano, esse resultado que acontece, ele é chamado e é conhecido por mal, é conhecido por coisas ruins que acontecem. Sendo assim, e o final ali ele vai tratar essa questão da existência de Deus, muitos buscam confrontar essa existência de Deus diante do sofrimento. Então, diante da fragilidade humana gerada pelas coisas ruins que acontecem, algumas pessoas se apoderam disso e batem o martelo. Não, Deus não existe porque coisas ruins existem, porque coisas ruins acontecem. Então, no vídeo passado nós falamos de modo resumido disso. Hoje nós vamos tratar do que o autor aqui vai desmistificar essa questão de coisas ruins, de males que acontecem em duas categorias, e ele vai dar subcategorias a isso e diversos exemplos. Ele vai falar sobre causas naturais ou males naturais que geram sofrimento, e vai falar da questão do comportamento humano, do comportamento imoral, muitas vezes, que gera também o sofrimento nas outras pessoas. E aí ele vai citar diversos exemplos. Então, o primeiro tópico que nós vamos tratar aqui no livro, e eu vou fazer algumas referências aqui, algumas leituras, tem uma colinha aqui, algumas páginas, alguns recortes que eu fiz da obra, para que fique mais claro a ideia aqui a ser transmitida. A primeira delas vai falar da questão em si dos desastres naturais, citando alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele vai dar aqui, de muitos, né, vou trazer só alguns, é uma erupção vulcânica que aconteceu em 1319, lá na Itália, que matou cerca de 15 mil pessoas. Né? Um vulcão que entrou em erupção que gerou estas mortes. Ele vai dar um outro exemplo de que em 1923, cerca de 160 pessoas morreram no Japão por conta de um terremoto. E aí ele vai dar um subtítulo na obra, você vai encontrar, falando do tsunami. Ele dá uma ênfase um pouco maior aqui do tsunami, que aconteceu ali em 2004. Ele começa a narrativa, e aqui eu vou ler um trecho da obra que diz assim: às 7h58, horário local, em 26 de dezembro de 2004, as placas tectônicas, quilômetros abaixo da superfície, no noroeste da Indonésia, se deslocaram com a força de mais de 1.000 bombas atômicas, provocando 36 terremotos. Moveram trilhões de toneladas de água do Oceano Índico. O maior terremoto registrou 9 graus na escala Richter, e esse foi o terceiro maior terremoto da história. A gigantesca elevação da água causou um tsunami, uma extensa e elevada onda que começou a correr pelo oceano a velocidade de 800 km por hora. Ele continua o relato aqui.
20 minutos depois, 5 ondas colossais deixaram arruinada a ilha de Sumatra e a agitada cidade do Lukganda, também na Indonésia, foi lavada da face da terra por uma muralha de água escura, tão alta quanto as palmeiras. Preste atenção no detalhe e na informação que ele traz aqui. Somente 12 dos 10 mil habitantes do Lukganda escaparam com vida. E ele prossegue falando do tsunami com um pouco mais de detalhe. Dados oficiais apresentam que o número de mortos chega a ser acima de 175 mil, mas o número exato nunca será conhecido. O tsunami, e aí ele vai enfatizando, também abalou o mundo de outras maneiras. O editorial do jornal inglês Dylan Telegram anunciou, editou, publicou: o nosso cérebro não foi projetado para computar os sofrimentos em tamanha escala. O afogamento das comunidades inteiras é literalmente inimaginável. E o que ele busca ilustrar trazendo esses dados, essas informações? O autor aqui ele está dizendo que desastres naturais acontecem o tempo todo. Estes são alguns dos muitos exemplos que a história narra. Depois o livro vai trazer um outro tópico, e eu vou trabalhar dois aqui juntos, né? Desastre planejado e a questão também dos acidentes. E aí ele vai pegar essa questão dos acidentes como no sentido de causas humanas que geram o sofrimento, neste título aqui dos acidentes. E aí ele traz uma citação, e eu vou ler um trecho aqui da obra, né? Um dos melhores teólogos e cientistas de todo mundo disse corretamente que vivemos, a citação é essa, em um mundo imperfeito, aonde ordem e desordem se entrelaçam. Essa é uma avaliação confirmada em parte por bilhões de acidentes, alguns acidentes que são assim triviais e outros que são assim até apavorantes de se imaginar e ficam marcados diante da história por anos e anos. E aí ele começa a trazer aqui alguns exemplos de alguns acidentes. Um muito clássico que ele traz aqui é o do Titanic, que foi lançado ali ao mar. É o maior e mais luxuoso navio inglês de passageiros até então construído. Ele descreve aqui no livro: os proprietários do Titanic se orgulhavam de que nem Deus poderia afundar este navio. Uma frase que ficou aí marcada, né? Apesar disso, em sua viagem de estreia em 1912, ele colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e, no maior desastre marítimo da história, naufragou com a perda de mais de 1.500 vidas. Ele vai aqui falar de outro acidente. Em abril de 1996, duas explosões destruíram o reator da unidade 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. E aí ele vai falar desse acidente, vai falar que no acidente cerca de 31 pessoas morreram ali, mas cerca de mais de 10 milhões que viviam em 27 cidades e 200, na verdade 2.600 vilarejos foram atingidas, tiveram que evacuar da área, e que algumas estimativas apontam que cerca de 800 mil crianças ucranianas podem estar sob o risco de contrair leucemia devido à radiação ali deste acontecimento. E aí, dos muitos outros acontecimentos e acidentes que ele vai relatar aqui, eu não vou citar todos, ele resume aqui, né, desses, e ele faz uma consideração final quanto a isso. Eu também vou ler aqui para que você tenha em mente do que ele está falando. Esses acidentes aterrorizantes representam inúmeros outros: queda de aviões, descarregamento de trens, colisões de veículos, naufrágios, colapsos em edifícios, pontes destruídas, quedas de árvores, mau funcionamento de máquinas, centenas e centenas e centenas de acidentes que acabam atingindo milhões de pessoas constantemente. O que ele está querendo dizer destes exemplos, né? De que acidentes acontecem a todo tempo. E aí eu vou partir para mais um subtítulo e depois vou tentar amarrar as ideias aqui. Mas é importante entender o que ele está expondo aqui. Ele vai no outro subtítulo tratar essa ideia também o subtítulo é Homem contra Homem, ou seja, a questão dos acidentes é muito atrelado com o aspecto humano, assim como esse aspecto de males causados de um indivíduo querendo sobressair em outro, e gera um mal, gera um sofrimento. E aí a história nos traz diversos e diversos exemplos disso.
Vou ler algumas partes aqui do livro, uma citação do autor. Tem sido estimado que nos últimos 4.000 anos houve menos de 300 anos sem uma grande guerra. Alguns disseram, de modo até perverso, de que a paz é apenas um tempo quando todos param para recarregar as suas armas. Olha que pesado isso, né? Dizendo que a humanidade ao longo de todo esse tempo tem investido tanto em guerra, né? É muito pesado isso, né? Traz aqui a citação sobre a Primeira Guerra Mundial, cerca de 30 milhões de pessoas que foram dizimadas, ali mortas na Primeira Guerra Mundial. E a história mostra que o ponto do ser humano vai buscando em guerras, e maiores ou menores, a sua hegemonia de um sobressaindo o outro. E aí ele vai citar alguns relatos aqui também sobre a Segunda Guerra Mundial. Os números sobre a Segunda Guerra Mundial são amplos em tal medida que nunca foram corretamente computados, mas incluem cerca de 6 milhões de judeus que foram exterminados no Holocausto. Homens, mulheres, crianças que foram mortos em câmaras de gás durante 24 horas por dia nos campos de extermínio nazistas. E isso é uma história terrível que a humanidade conta, né? E aí ele continua também dizendo, né? Nem mesmo a ruptura do derramamento de sangue de duas guerras significaram o término das atrocidades acontecidas ali na guerra cultural provocada pelo ditador chinês Mao Tse-tung nos anos de 1950, que foram executadas a quantidade de mais de 22 mil por mês. Em 1970, também vários grupos extremistas contabilizaram inúmeras mortes. E aí ele vai citando aqui o número de guerras civis, mortos em confrontos, e diversos dados relatando que ao longo da história também o ser humano buscou por si gerar e nas suas atitudes, e muitas delas gerando sofrimento, dor nos outros indivíduos, e a sociedade como um todo sofre, né? O que o autor está buscando aqui também? Apresentar e mostrar que o tempo todo as pessoas agem umas contra as outras pessoas, ao tempo todo. E o livro chega, depois de apresentar estes dos aqui citados e entre tantos outros exemplos, ele vai mostrando que essa questão dos desastres naturais e da perspectiva humana que gera o sofrimento por meio de ações ou até omissão do que deveria ajudar o próximo, isso tudo gera sofrimento. E o autor tem um tópico aqui no livro chamado Perguntas, onde ele vai fazer perguntas críticas aqui. É interessantíssimo. Eu vou ler algumas destas perguntas aqui mencionadas no livro para poder chegar a uma consideração interessante que ele traz. Olha aqui o que o autor diz neste trecho. Para muitas pessoas, a argumentação contra Deus parece bastante inequívoca, né? Certeira, objetiva. Mas será mesmo? Ele pergunta. Antes de oferecermos uma resposta bíblica, temos que fazer algumas perguntas críticas. E aqui o autor vai entrar em importantíssimas perguntas e perguntas profundas. Preste atenção no que ele diz, né? Porque assuntos de bem ou mal ou sofrimento humano causam tantas perguntas. Se o filósofo britânico Bertrand Russell estava correto em rebaixar o homem, considerando um acidente curioso em água estagnada, por que deveríamos nos indignar com o fato de que vidas terminam rápida ou repentinamente, em paz ou com sofrimento, uma por uma ou aos milhares? Ele aqui começa a confrontar, né, pessoas que vão indagando, bom, o ser humano não veio ali da água, né, a composição ali, né, do início na perspectiva até evolucionista, ou a perspectiva que confronta o criacionismo. Bom, o ser humano veio disso, então por que a gente está tão preocupado em questão de bem e mal, de certo, errado, de paz, de sofrimento? Por quê? E aí ele continua. Se Peter Enckles, professor de Oxford, outro ateísta dogmático, está certo ao chamar a humanidade apenas um pouco de lodo em um planeta, por que devemos ficar remotamente preocupados com o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus ou meio milhão de ruandeses? E pegando algumas citações aqui de todas essas causas de sofrimento
da história. Né? Ele começa a confrontar aqui, ou seja, por que inúmeras críticas são feitas com relação à existência de Deus, ou à existência do mal, ou as coisas que geram sofrimento e mal, se o ser humano não passa de um lodo, não passa de um amontoado ali de como é que se diz, de registros naturais, né, que formaram o ser humano. Por que então esta preocupação com isso? E ele vai até sendo irônico aqui, né? Ficamos traumatizados quando vemos o lodo sendo pisoteado e lançado em grande quantidade de esgoto. Bom, se o ser humano é um lodo, a gente fica tão chocado quando fazem isso com o lodo. Todo mundo se chocou por causa da morte e da destruição ali causadas pelo tsunami no Oceano Índico. Mas por que não temos a mesma angústia com relação ao extermínio de besouros, bactérias, ratos, répteis? Por quê? Né? Se todos vieram dessa mesma essência, ou desse mesmo elemento criacional, esse elemento evolutivo, melhor dizendo, né, dessa perspectiva. Ele continua criticando. Né? Se os seres humanos são apenas o resultado de incontáveis acidentes químicos e biológicos, como podemos ter qualquer valor pessoal porque devemos perder a calma se governos ditatoriais, desastres naturais fazem o que querem com milhões de seres humanos? Né? Se não é tudo veio lá daquela amoeba ali que foi desenvolvendo todos os seres, peraí, por que a gente não se choca da mesma maneira hoje? O mesmo se aplica à violência e ao derramamento de sangue em níveis pessoal ou níveis catastróficos. Né? Se somos nada além da casualidade biológica, sem qualquer origem ou destino significativo, porque a maneira como lidamos uns com os outros deve nos preocupar mais do que a maneira como os outros animais se comportam. Ele é até interessante, né? Ele continua, de modo que o desenvolvimento evolucionário pode ser um fundamento para moralidades e padrões morais. Blanchard aqui ainda vai mais profundo. Ele cita aqui Hodder, um cientista britânico que se tornou o pregador, que aborda com precisão o problema. E ele diz assim, citando, se não somos nada, além de moléculas e átomos organizados de modo particular por meio do processo evolutivo, então amor, beleza, bem, mal, livre-arbítrio e a própria razão, na realidade, tudo o que nos torna humanos e nos eleva acima do restante das criaturas, perde sua objetividade. Por que devemos amar o próximo ou deixar meus interesses com o fim de ajudá-lo? Né? Se nós viemos de um processo evolutivo, da casualidade de todo esse desenvolvimento, por que se preocupar com isso? Por que isso é tão importante? Em vez disso, continuando aqui a citação, em vez disso, por que não devo obter tudo o que eu posso para mim mesmo, passando por cima de qualquer um que entre no meu caminho? Porque há padrões e normas, regras, né? Em outras palavras, ele está dizendo isso. Como podemos pular de átomos a princípios éticos e de moléculas à moralidade? Peraí, alguns confrontam tantas coisas como essa, mas peraí, a gente não passa de processos evolutivos, mais processos evolutivos. Como a questão da moralidade e a questão da ética entra nisso? Né? O autor continua ainda dizendo que somos apenas máquinas geneticamente programadas. Como podemos condenar qualquer coisa como má ou recomendar alguma coisa como boa? Não somos só isso. Né? Tudo fica aqui. O materialismo que ensina recorrentemente que tudo que existe é o que você pode experimentar, palpar, ver, tocar, possuir. Bom, então para que nos preocupar com essas questões de moralidade, de certo, errado, de bom, de ruim? Por que isso desperta? E aí ele vai dizer ainda algumas coisas. Por que devemos nos preocupar com assuntos como justiça ou retidão, ao sentir a obrigação de tratar as outras máquinas com dignidade e respeito? Espera lá. Os muitos que criticam a fé, os muitos que criticam aquelas pessoas que vivem crendo no transcendente, crendo nas questões metafísicas, né? Naquilo que vai além da materialidade que existe um porvir. As pessoas que criticam-nos por sermos cristãos, peraí, não sei, elas querem falar de moralidade diante das dificuldades que acontecem. Diariamente elas têm ignorado isso. Né? E aqui o autor é até irônico
e estou já partindo para o final das citações, né? Quando pessoas reagem a tragédias perguntando como pode haver um Deus justo, a pergunta delas está logicamente defeituosa, visto que palavras como justo e injusto são apenas assuntos de opinião pessoal. Peraí, a hora que os ensinamentos ali estão dispostos e as orientações as pessoas ignoram. Aí diante das questões difíceis da vida, opa, cadê? Onde está Deus diante disso? Né? O autor é cirúrgico, é muito interessante e muito prático, né? Um livro gostoso de se ler quanto a isso. Né? Ele está buscando mostrar aqui em outras palavras de que alguns se sentem mal e até mesmo causam mal no outro, né? Diante de acontecimentos ruins, mas são indiferentes quando lhes é proposto um padrão moral, um senso de justiça transcendente. Peraí, diante dessa pandemia, nossa, mas que coisa, isso não pode acontecer, aonde está Deus, por que isso foi acontecer? Mas peraí, agora lembrou de Deus? Agora é onde está Deus? Mas nesse tempo todo que Deus está orientando aí, a justiça, a moralidade, a andarmos de modo correto, a buscarmos o bem coletivo, não o bem próprio por si só, aonde? Nunca pensou em Deus, né? E é interessante também de que nós como cristãos, e aí o exercício que eu estou buscando fazer nesses vídeos, é de que nós como cristãos pudéssemos pensar nisso e ter isso bem claro para nós, de que isso não deve abalar a nossa fé, pelo contrário. Para nós cristãos, nós cremos que Deus é este padrão supremo de justiça, de amor, até de punição, de ira, mas é santo, o padrão é outro, é elevado. Nós queremos que Jesus é o modelo a ser seguido. E nós cremos também que só obtivemos sucesso ou menos fracasso nessa busca pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos ajudando, dando as coordenadas, Jesus sendo o modelo, o referencial. Hebreus vai dizer que é o ápice da revelação de Deus, ou seja, o modelo a ser seguido, e através do Espírito Santo, que nos ajuda a parecermos mais com Cristo. Nós queremos que este é o padrão, este é o senso. Este é o modelo a ser seguido. Em tempos bons e em tempos ruins. Perceba, perceba. E o autor vai dizer ainda, os problemas morais estão longe de descartarem a existência de Deus. Né? Estão longe, pelo contrário. E o nosso senso de coisas certas ou erradas, justas ou injustas, honestas ou desonestas, é um forte indício de que existe um padrão que é transcendente, que afeta todos nós. Ou seja, né, aqueles que tentam tanto criticar e falam, não, diante do sofrimento Deus não existe. Mas espera aí, sofrimento, você não quer sofrer, quer algo mais justo? Opa, tem algo mais profundo ali que nos direciona a ter um senso de justiça. Importante a gente ter isso em mente, né? Olha que coisa profunda aqui, que aspecto prático também que o autor traz. E, finalmente, a última citação aqui, falar sobre um Deus de amor, né? Citando o livro, soberano, não pode nos oferecer respostas imediatas ou satisfatórias a tais pessoas, mas o ateísmo também é incapaz de oferecer qualquer explicação e consolo diante de tudo isso. Será que pessoas que raciocinam, ficam magoadas e entristecidas, têm sentimentos e fazem perguntas que podem viver com o ateísmo? Né? O ateísmo responde e soluciona tudo isso. É suficiente alguém dizer aos aflitos de tragédias, catástrofes, que são brincadeiras desagradáveis, e de que a verdade, valores, a esperança são invenções da imaginação humana? Olha que coisa interessante, ele encerra esse bloco falando sobre isso, né? Opa, peraí, existem questões difíceis, né? Da vida, né? É evidente, isso é fato, nós lidamos com dia a dia. Talvez um problema aqui, a gente vai, soluciona. Quando a gente se depara de questões profundas, profundas, difíceis, para como um cristão lidar. Coisas como talvez essas que nós estamos vivendo. Coisas que às vezes nós não entendemos de primeira mão, né? Mas será que o ateísmo, que ele busca fazer um confronto direto com a negação da fé, ou a fé em si mesmo, ou até mesmo a fé na ciência, a fé em coisas, e ele busca fazer um confronto direto, mas será que o ateísmo é capaz de dar a resposta para todas as perguntas? E ele afirma, não, o ateísmo não é capaz. A descrença, a fé em si mesmo, ou a fé na ciência, não é capaz de solucionar todos os problemas, de trazer uma paz, um norte, uma luz, uma orientação.
do que passamos, do que estamos vivendo e do que vem pela frente. Ele afirma isso. Isso é muito interessante, muito importante para nós, como cristãos, termos isso em mente. A ideia de que algumas pessoas sempre querem respostas fáceis e rápidas da parte de Deus. Isso a gente vê constantemente, né? Ignora, que anda de qualquer maneira, né? Quando tem um problema, uma situação difícil, cadê Deus? Por que Deus não me ajuda agora? Por que Deus não me responde agora? Mas peraí, que Deus? Que Deus que você está falando? Que Deus que essas pessoas estão falando? O Deus que elas sempre ignoraram? O Deus que elas sempre rejeitaram? O Deus que diariamente tem orientado, buscado, dar orientações, um modelo correto de postura, de como devemos viver, ignoram a todo tempo, desmistificam e tentam reduzir Deus em achismos, e diante do sofrimento, peraí, cadê Deus? Opa, o autor é interessante, o autor trabalha isso nesse trecho do livro. Né? Eu queria bater um papo ainda mais longo, mas não quero que o vídeo fique muito grande, não sei nem quantos minutos já deu, porque infelizmente algumas pessoas não assistem vídeos com mais de 2 minutos, isso é triste, né? Vídeo ruim às vezes fica 1 hora assistindo, né? Mas um conteúdo para crescimento às vezes não passa de 2 minutos assistindo, infelizmente, né? Mas eu vou encerrar por aqui, quero fazer algumas considerações aqui práticas diante disso que foi apresentado, tá certo? E a primeira delas é o quê? Que constantemente coisas ruins acontecem, tanto na dinâmica da natureza, né? Da natureza como um todo, assim como pela arrogância humana. Todo o tempo coisas ruins acontecem diante disso, das questões naturais, das questões humanas. Mas o projeto original nunca foi esse. Nunca foi esse. E a segunda consideração, e aqui eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 8, verso 22 e 23, que vão falar disso, né? Olha que coisa bacana. Romanos 8, 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Olha que coisa, né? A natureza também sofre, assim como nós sofremos. E sabe por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado é um problema que afeta tantos há tanto tempo. Né? A última consideração, eu quero fechar com isso, é de que a nossa esperança não deve estar nem na natureza e nem no ser humano, pois ambos sofrem a consequência do pecado. Ambos sofrem a consequência do pecado, mesmo que desastres naturais aconteçam constantemente, mesmo que o ser humano, por arrogância e tantas outras tantos outros desprazeres, geram sofrimento uns nos outros. A nossa esperança não deve estar ali, porque ambos estão corrompidos pelo pecado. Nossa esperança deve estar sempre em Cristo, que soluciona na cruz o nosso pecado, a condenação do nosso pecado, para um dia desfrutarmos de um tempo eterno com Deus, longe da presença do pecado. Deus abençoe e fortaleça a sua vida, a minha vida, todos nós nesse tempo. Não deixe de ficar aí atento às nossas mídias sociais, a nossa página no Facebook, no YouTube, para que você fique por dentro aí daquilo que nós temos buscado transmitir aqui, a fim de fortalecer o povo de Deus e alimentar o povo de Deus, tá certo? Que Deus abençoe. Até mais.